noite, amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua casa e a sua família. Nós estamos felizes em poder chegar até você através das nossas redes sociais, através da internet, para juntos nós podermos cultuar ao Senhor. Então chame todos que estão aí na sua casa para, junto conosco, estarem prestando culto ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar para, nesse momento, nós orarmos, iniciarmos o culto desta noite orando. Quero te convidar também a que você compartilhe este culto para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, mais pessoas possam participar desse culto conosco. Deixe também o seu comentário com o seu pedido de oração aí no Facebook ou no Instagram, onde você estiver prestando culto conosco. Faça seu pedido de oração, ao final vamos estar orando juntos pelos pedidos. Feche seus olhos, querido, vamos orar, agradecer ao Senhor por este dia no qual o Senhor nos sustentou, nos guardou e agora nós podemos prestar esse culto a Deus. Pai de amor, misericórdia, justiça, sabedoria, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo e precioso nome, Pai. Exaltamos o Senhor, pois o Senhor é Deus zeloso, é Deus amoroso, que tem cuidado de nós, ó Pai. Nós entregamos, ó Pai, em Tuas mãos tudo que vai ser feito aqui, entregamos em Tuas mãos todos os nossos amigos e irmãos que nesse momento cultuam ao Senhor conosco de suas casas, também o grupo de irmãos que está aqui conosco, ó Pai, que o Senhor possa estar com as suas mãos poderosas sobre a vida dos nossos irmãos e amigos, Pai. Que a sua palavra, ó Pai, possa estar trazendo transformação em nossas vidas e que a cada dia mais possamos viver a Tua vontade, estar no centro do Teu querer, Pai. Que a sua mão poderosa abençoe a vida de cada um dos nossos amigos e irmãos, Pai. Te pedimos, ó Pai, clamamos ao Senhor pelos nossos amigos e também amados irmãos que estão sofrendo com o Covid-19, ó Pai, aqueles que sofrem a dor do luto, ó Pai, que o Seu Santo Espírito traga o consolo necessário, Pai. Te agradecemos também neste momento pela Sua graça sobre nós, pela Sua misericórdia, Pai, pelo Seu cuidado que tem nos sustentado, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Confia no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. E poder, domínio em suas mãos, pois
volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 125. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos Salmos peregrinos. Chegando hoje ao 6º Salmo dessa série de 15 Salmos, o Salmo 120 até o Salmo 134, os Salmos peregrinos, aqueles cânticos que os judeus, o povo de Deus, cantava ao peregrinar para Jerusalém, nas 3 ocasiões, nas 3 festas anuais ordenadas pela lei, em que eles iam até a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, para adorar a Deus e prestar os seus sacrifícios. Salmo 125, assim diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Feche seus olhos, querido, vamos orar agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Mantenha a sua Bíblia e o seu coração abertos. Senhor Deus, Pai de amor, nós agradecemos pela tua palavra viva e eficaz. Ó Pai, pedimos que seu Espírito Santo nos dê o entendimento necessário para compreender a sua palavra e que use o teu servo como instrumento para a tua glória e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amados, Salmo 125, um salmo que fala de adversidade e de confiança na adversidade. Querido, em momentos difíceis, como esse, por exemplo, que nós temos vivido, um momento de pandemia, um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento em que muitos se entregam ao desespero e ao medo, qual tem sido o meu e o seu posicionamento, qual tem sido o nosso comportamento diante das adversidades, diante das dificuldades? Nós que dizemos e afirmamos, professamos a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé em Deus, como tem sido
o nosso proceder, a nossa vida diante das adversidades, porque a vida, ela tem os seus momentos de sofrimento, ela tem os seus momentos de aflição e os seus momentos de luta. E aqui neste Salmo 125, a palavra de Deus nos fala exatamente sobre a confiança, sobre como devemos proceder em tempos difíceis, como nós devemos proceder em tempos de adversidade. Os salmos, de forma geral, nos ensinam muito sobre isso, e os salmos peregrinos, então, são salmos que falam sobre as situações que o povo de Deus viveu. E assim como o povo de Israel, o povo de Deus naquele tempo viveu e passou por dificuldades durante a sua peregrinação, nós hoje, a Igreja de Jesus Cristo, como povo de Deus, estamos peregrinando nesta terra e passamos também por dificuldades, por adversidades. Então as lições deste salmo, o que Deus inspirou o salmista a escrever aqui, se aplicava à vida daqueles filhos de Deus naquele tempo e se aplica à vida hoje do povo de Deus também, à vida de cada um de nós. Esse, sem dúvida, é um dos salmos mais conhecidos. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Nós cantamos esse salmo, muitos de nós, quando crianças, decoramos esse salmo. É um salmo que é amplamente conhecido. Talvez você não seja um grande conhecedor da Bíblia, não tenha nunca nem lido a Bíblia toda, mas você já ouviu e já conhece esse salmo. É um salmo que ele é muito conhecido, é um salmo que tem muitas aplicações para a nossa vida, e ainda mais nesse momento em que nós vivemos, é um salmo que ele demonstra o quanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz para cada um de nós. Nós não sabemos quem foi o autor deste salmo, mas sabemos que foi Deus quem inspirou, e foi Deus quem preservou para que este salmo estivesse aqui e chegasse até nós. Nós sabemos também que esse salmo, ele se tornou um dos cânticos que os judeus cantavam durante a sua peregrinação, quando saíam das suas cidades em grandes grupos, com as suas famílias, fazendo aquele percurso até chegar a Jerusalém, ali no Monte Sião, onde estava o templo. Então essas canções, elas eram cantadas, e este salmo, o Salmo 125, o sexto salmo dos salmos peregrinos, era cantado. Então este salmo, ele era um salmo que encorajava aquelas pessoas que estavam ali peregrinando. Este salmo é um salmo de encorajamento à confiança em Deus, encorajamento a, em tempos difíceis, depositar a nossa confiança e a nossa vida naquele que é poderoso, naquele que governa sobre tudo e sobre todos, o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, como nós vimos no Salmo 124. Então nós estamos, assim como aquele povo, também peregrinando nessa terra. Este salmo se aplica perfeitamente à nossa vida. Por que isso? O contexto desse salmo, sem dúvida, é um contexto em que o povo estava passando por adversidade, é um contexto em que o povo estava passando por dificuldade, e muito provavelmente essa dificuldade se devia a alguma nação inimiga que estava oprimindo o povo. Então o povo estava ali debaixo do governo de uma nação que havia oprimido a nação, o povo de Deus. Nós não sabemos exatamente qual a ocasião, mas é uma das ocasiões em que o povo de Deus foi afligido, foi oprimido por nações inimigas, e até mesmo alguns daqueles momentos em que os próprios reis da nação do povo de Deus, do povo de Israel, se corrompeu, se entregou à iniquidade e fez cair sofrimento sobre o povo de Deus. Nós podemos ver isso e entender isso através do estudo desse salmo. Então, em tempos de adversidade, o que esse salmo vai nos ensinar? Em tempos de adversidade, como nós devemos agir. É isso que esse salmo nos ensina. Em tempos difíceis, em tempos que nos fazem sofrer, em tempo em que o futuro ele é incerto, como nós devemos agir. Esse salmo vai nos ensinar três coisas. Do versículo 1 ao versículo 3, ele vai nos ensinar que nós devemos confiar em Deus. O versículo 4 vai nos ensinar que nós devemos orar. E o versículo 5 vai nos ensinar que nós não devemos nos desviar, não nos desviarmos para o caminho dos maus. Então esse salmo, ele vai nos falar a respeito disso, porque ele fala de três tipos de pessoas.
Esse salmo ele fala de 3 tipos de pessoas. Ele fala dos que confiam no Senhor, é o que o versículo 1 vai nos dizer. Os que confiam no Senhor, são eles que permanecem para sempre, são eles que não se abalam, são eles que são firmes, os que confiam no Senhor. Mas esse salmo também fala daqueles que negociam com o inimigo, daqueles que lançam mão à iniquidade, diz o versículo 3. Os que confiam no Senhor são chamados de justos, são chamados de bons, são chamados de retos, aqui nos versículos 3 e 4. Mas existem também aqueles que não estão com a sua vida plenamente confiada no Senhor e lançam mão à iniquidade, ou seja, eles participam da iniquidade daqueles que estão dominando sobre eles. E também vai falar daqueles que se entregam totalmente, desviam do caminho do Senhor e vão para o caminho dos maus, para o caminho dos ímpios. O versículo 5 nos mostra isso. Então, esse salmo ele chama o povo de Deus a quando chegar a dificuldade, ou naquele momento, e provavelmente esse salmo ele é composto durante o momento de dificuldade, ele convoca o povo de Deus. Povo de Deus, nós estamos passando por dificuldades, mas permaneçamos fiéis, permaneçamos confiando em Deus. Não deposite a sua confiança em qualquer outra coisa, não se desvie do caminho do Senhor, mas permaneça confiando no Senhor. E isso é o que os versículos de 1 a 3 vão dizer. O nosso primeiro ponto é esse: nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade, em momentos de pandemia como nós estamos vivendo, em momentos de incerteza, é necessário nos firmarmos naquilo que nós temos certeza, que é que nós podemos confiar em Deus, nós podemos confiar nele. Então nós devemos confiar em Deus. E confiar em Deus por quê? Porque os que nele confiam, eles permanecem firmes. Eles permanecem firmes em momentos difíceis, eles permanecem inabaláveis. Aquele que confia no Senhor, ele é chamado de justo, de reto e de bom aqui nesse salmo. Mostrando que através da fé nós somos justificados, e essa justificação, ou seja, a transformação que há em nós pelo fato de confiarmos em Deus, ela é vista no nosso comportamento bom e reto, diz aqui o Salmo nos versículos 3 e 4. Então aquele que confia no Senhor, ele permanece firme, ele é chamado de justo, ele é chamado de bom, ele é chamado de reto, não pelo que ele é ou pelo que ele faz, mas pela fé em Deus, por confiar em Deus. E Deus gera essa transformação naqueles que nele confiam. A fé traz essa transformação. Então, quando nós vemos aqui os versículos de 1 a 3, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O salmista, Deus está falando aqui daqueles que são servos fiéis a Ele. Aqueles do povo de Deus que permanecem confiando, daqueles que são fiéis, daqueles que não se desviam. Aqui a palavra de Deus está falando dos seus verdadeiros servos, daqueles que permanecem fiéis mesmo nos momentos difíceis. Porque, queridos, muitos de nós, nos momentos de dificuldades, abandonamos a Deus. Abandonamos porque temos um conceito equivocado de Deus. Achamos que Deus ele é aquele que nos serve, em vez de nós nos tornarmos servos dele. Achamos que Deus precisa atender às nossas vontades conforme os nossos desejos, em vez de nos entregarmos à vontade de Deus. E o salmista está dizendo aqui que aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem, eles não se abalam, porque as dificuldades, eles sabem que até mesmo a dificuldade Deus usa para o bem deles, para torná-los mais parecidos com aquilo que Deus quer que eles sejam. Deus usa até mesmo as adversidades, os momentos difíceis, para nos moldar. Então, esses que confiam em Deus, esses que depositam a sua vida em Deus e em sua palavra, esses permanecem firmes, esses não são abalados, mesmo em tempos de grandes dificuldades, pelo simples fato de confiar, de ter fé naquilo que Deus diz. Então o que o salmista faz aqui é trazer à memória promessas de Deus para a vida do povo de Deus. Aquele povo, ele tinha uma aliança com Deus, Deus havia chamado aquele povo, escolhido aquele povo para ser o povo dele, e Deus faz aliança com aquele povo. E Deus promete que estará com aquele povo, se aquele povo confiar nele, permanecer fiel a ele. Então o que o salmista está fazendo aqui é se lembrar, é trazer à memória as promessas de Deus.
Porque os que confiam no Senhor, eles têm promessas, eles têm certezas que a palavra de Deus dá. E nós podemos observar neste salmo, no versículo de 1 a 3, aqui, 3 certezas que os servos de Deus têm. A primeira é que serão firmes e não se abalarão. O versículo 1 vai dizer: serão como um monte de Sião que não se abala e permanece firme para sempre. O monte de Sião, queridos, era o local onde estava ali o templo. Em Jerusalém, o templo estava localizado no monte de Sião, foi ali que ele foi construído, e era um local que oferecia segurança, era um local seguro, um monte, um local que estava ali, e nada poderia tirá-lo dali, um monte, um local onde viria tempestades, viriam grandes problemas, mas esses problemas, tempestades, dificuldades, não conseguiriam transportar o monte dali onde estava, ele permaneceria ali, firme e inabalável, era um monte firme e seguro, uma rocha bem firme. Então assim são os que confiam em Deus. A palavra está dizendo que os que confiam no Senhor, quem são os que permanecem firmes como o monte Sião? Aqueles que têm a sua vida depositada, a sua confiança depositada em Deus, aqueles que a sua esperança está em Deus, aqueles que a sua esperança não está nos recursos humanos, não está no que o homem pode fazer, mas está naquilo que Deus faz e que confia nas certezas, nas promessas que Deus dá. Esses são os que permanecem firmes, esses são os que não se abalam, porque as dificuldades terrenas não podem abalar aqueles que estão com os olhos voltados para a eternidade, aqueles que estão com os olhos voltados para Deus. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Então são assim, são firmes, vivem a firmeza, a segurança de estarem firmados em Deus e não estarem firmados em homens falhos, porque todos nós, homens, mulheres, todos nós seres humanos somos falhos, por isso depositamos a nossa confiança naquele que não falha. Então o fato de permanecermos firmes e inabaláveis significa que não passamos por problemas, pastor? Claro que não. Não é isso que o Salmo está nos dizendo, muito pelo contrário, o Salmo, como nós dissemos, é um contexto em que o povo está passando por problemas. E o que a palavra de Deus está garantindo para aquele povo é: se vocês permanecerem confiando no Senhor, vocês jamais serão destruídos. O monte Sião passava por dificuldades, passava por tempestades, mas ele permanecia ali. E é assim que o servo do Senhor é, ele permanece, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando pelo fogo, passando pelas dificuldades, ele permanece. Vêm as grandes adversidades, vêm os exércitos inimigos, mas ele permanece. O que a palavra de Deus garante aqui é a segurança, é a salvação, é a não destruição do povo quando confia em Deus, porque certamente passaremos por dificuldades. Nós estamos vivendo um tempo de coronavírus e não veio somente para aqueles que não confiam no Senhor. Todos estamos passando. Pessoas, pastores, líderes, pessoas consagradas ao Senhor estão passando por essa dificuldade. E nós temos a certeza, e todos esses que estão passando têm a certeza, que confiando no Senhor, mesmo que a sua vida física seja tirada, ele não será destruído, porque a vida eterna, Deus a garante e ninguém pode tirar. Nenhuma enfermidade da carne pode nos tirar isso. Então, mesmo em meio aos problemas e às grandes dificuldades, os servos de Deus, eles não são destruídos, porque a sua base, a sua confiança está em Deus. Quem nos garante segurança é Deus, é Ele que não nos permite abalar. Essas dificuldades não afastam os servos de Deus que verdadeiramente confiam nele. É importante a gente lembrar que esse salmo está falando sobre confiança, e Deus, Ele preserva a fé daqueles que estão nele, daqueles que são filhos dele. Essas dificuldades não vão afastar os servos fiéis de Deus, os que verdadeiramente confiam em Deus, porque pela fé eles permanecem firmes, pela fé são inabaláveis. E a segunda promessa, a segunda certeza que nós temos nesse salmo aqui, é que os que confiam no Senhor, além de permanecerem firmes e inabaláveis, eles são protegidos de Deus. O versículo 2 vai nos dizer que como em redor de Jerusalém estão os montes, o Senhor está ao redor do seu povo. E não é em um breve momento não, é agora e para sempre. Nós temos a segurança eterna em Deus. A cidade de Jerusalém, ela é cercada por uma cadeia de montanhas.
montanhas que formam praticamente uma grande muralha ao redor daquela cidade, formando ali uma muralha natural, uma forma de proteção natural, simbolizando ali também a proteção de Deus sobre o seu povo. E é assim que a palavra nos diz, é assim que Deus está ao redor do seu povo, cuidando, ou seja, Ele nos cerca por todos os lados, Ele nos garante a segurança, a proteção por todos os lados. Deus não deixa brechas, nele nós podemos estar seguros. A segurança dele não é falha como a segurança humana, mas nele nós estamos seguros, nele nada poderá nos destruir, nele podemos confiar, nele não há falhas. Então, assim como as montanhas ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo, e essa segurança ela é agora e para sempre, é uma segurança que é eterna. Então, mesmo em meio aos problemas, nós podemos confiar que Deus está conosco, porque Ele nos dá essa certeza em Sua palavra, Ele nos garante isso em Sua palavra. É sempre importante a gente lembrar que nós vamos passar pelas dificuldades, nós vamos passar pelos problemas, as aflições virão para nós. A diferença é que nós enfrentamos as aflições com a certeza de que Deus está conosco, com a certeza de que Ele não permitirá que as aflições nos destruam. O contexto do povo aqui é o contexto de alguém que está passando por dificuldades, que está passando por aflições. E mesmo assim, confiam na proteção e no cuidado do Senhor e não abandonam a Deus. Não se desviam para falsos deuses. O contexto é de que eles estavam dominados por nações inimigas, e essas nações inimigas tinham deuses, ídolos que eles adoravam, falsos deuses, e aqueles que confiam no Senhor não se desviavam, não se rendiam à idolatria daquelas nações e não passavam a ser então idólatras como aquelas nações. Eles não se desviavam, mas permaneciam firmes, inabaláveis, confiando no Senhor. Então, os que confiam no Senhor, eles permanecem firmes, inabaláveis, recebem a proteção e o cuidado do Senhor por todos os lados. E a terceira certeza, a terceira promessa que esse salmo nos traz, é que os que confiam no Senhor recebem livramento. O cetro, versículo 3, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro simboliza o poder, o governo, é o cetro do rei, aquele que governa. Então, o cetro do inimigo, o poder inimigo, a nação inimiga, é isso que o cetro significa aqui nesse versículo. Essa nação que estava dominando sobre o povo de Deus, esse cetro, ele não vai permanecer. O ímpio, ele não vai dominar para sempre. Chegará um tempo em que Deus dará um basta nisso, Deus trará o livramento para o seu povo. É isso que Deus está garantindo aqui. Deus está prometendo abreviar o tempo de sofrimento. Ele está dizendo, não vai durar para sempre esse sofrimento, meu povo. Eu trarei libertação, trarei livramento para vocês, e isso é com qual objetivo? Para que o justo não estenda a sua mão para cometer a iniquidade, ou seja, para que o sofrimento não dure tanto tempo a ponto daqueles filhos de Deus desanimarem e começarem a enfraquecer na fé. Às vezes, querido, o sofrimento ele perdura por tanto tempo que muitos começam a desfalecer, muitos começam a se desesperar, mas, querido, nós podemos confiar nessa promessa de que o sofrimento ele não durará para sempre, o cetro dos ímpios não permanecerá, Deus trará livramento no tempo certo. Precisamos confiar. Muitos, quando a dificuldade é grande, se rende ao poder daqueles que estão oprimindo. No caso aqui da nação de Israel sendo oprimida por uma nação inimiga, muitos se rendiam à idolatria daqueles povos, não podiam vencê-los sozinhos, então se juntavam a eles, quando na verdade o que deveriam fazer era confiar que Deus traria o livramento no tempo certo. Mas nós, queridos, por muitas vezes somos ansiosos, queremos a solução dos problemas aqui e agora, e não confiamos como deveríamos confiar em Deus, em aguardar a provisão dEle no tempo certo, o livramento dEle no tempo certo. Acabamos por nos desesperar, e muitos por enfraquecer na fé, e outros até mesmo por apostatar da fé. Precisamos confiar de que o cetro dos ímpios não permanecerá. Não permanecerá, e Deus trará no tempo certo o livramento
para cada um de nós. Não desanime. Não desanime. Se você hoje está fraco, está caminhando mal das pernas na fé, no seu relacionamento com Deus, querido, não desanime. A palavra hoje é para que você reacenda a sua confiança em Deus, para que você volte os seus olhos para Deus, tire os olhos da dificuldade e volte os seus olhos para aquele que nos dá a certeza de proteção e de segurança, daquele que nos garante que não seremos destruídos. Não desanime, mas confie nele. Deus trará o livramento no tempo certo, querido, creia nisso. A palavra de Deus está nos garantindo isso, permaneça confiando que a maldade, a perversidade deste mundo, ela não vai durar para sempre. Deus trará juízo sobre todos. Quando o problema vem, por muitas vezes nós queremos a solução de imediata, mas Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. Então, amados, nos tempos difíceis, como este tempo que nós vivemos, é necessário nos lembrar dessas três coisas. Nos lembrar que os que confiam no Senhor, eles permanecem firmes e inabaláveis. Que os que confiam no Senhor recebem a proteção do Senhor por todos os lados. E que os que confiam no Senhor recebem livramento e Ele está no controle de tudo. Quando as coisas estiverem difíceis, precisamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus nos promete, de todas as certezas de Deus. Precisamos nos lembrar de que Ele cuida de nós. Então, após nos lembrarmos disso, o salmista nos ensina a fazer algo que é muito importante. Ele nos ensina que nós devemos orar. Observe o versículo 4. Aqui o salmista inicia uma oração. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Querido, sabe o que o salmista está pedindo aqui? Senhor, não deixa que os seus filhos desfaleçam. Não deixa que os seus filhos percam a fé. Faze o bem. Porque quando nós vemos essa palavra bem, nós logo pensamos em conforto, logo pensamos em comodidade, pensamos... O bem aqui, queridos, é permanecer fiéis, é permanecer firmes. Assim como lá em Romanos 8, quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e esse bem é daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o propósito de Deus é nos tornar cada dia mais a imagem de Jesus Cristo. Então o bem aqui, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, aqueles que até esse momento permanecem fiéis, ó Pai, não deixe, o salmista está dizendo, Pai, está orando, pedindo a Deus, Pai, não deixe que os seus filhos desfaleçam. Amados, essa oração é uma oração muito necessária para esse tempo. É uma oração muito necessária para um tempo em que nós não podemos estar juntos, que muitos estão isolados em suas casas. Agora, retornando aos poucos, é um tempo que nós precisamos orar. Pai, não deixe que os seus filhos desanimem. Não deixe que os seus filhos percam a fé. Não deixe que os seus filhos esfriem. É uma oração necessária para esse tempo, assim como o salmista estava passando por adversidade e ora, Pai, faz o bem aos bons e aos retos de coração. É uma oração que nós devemos fazer nesse tempo. Que Deus nos fortaleça para que de maneira alguma nós venhamos a desanimar, a enfraquecer na fé. Então é necessário lembrar das promessas de Deus. É necessário lembrar das certezas que aqueles que confiam em Deus têm. É necessário também nós orarmos. E por último, versículo 5 vai nos lembrar que nós não podemos nos desviar para o caminho dos maus. Quanto aos que se desviam, versículo 5 vai dizer, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Não devemos nos desviar. Nos momentos de dificuldade, não devemos nos desviar para o caminho dos maus. O salmista aqui está falando a respeito daqueles do povo de Israel, que durante a opressão e o domínio de povos inimigos se renderam ao governo inimigo e passaram a agir da mesma maneira, passaram a imitar a iniquidade daqueles povos. E sem dúvida é um risco que todos nós hoje corremos como igreja do Senhor. Nós vivemos em um mundo mau, em um mundo perverso, onde querem nos convencer que o certo é errado e o errado é certo, onde essa palavra que é a verdade está cada vez mais sofrendo ataques de pessoas que tentam desacreditar essa palavra como a palavra de Deus. Então,
A palavra de Deus está nos dizendo aqui que aqueles que se desviarem, que forem influenciados por esses, que forem influenciados pelo mundo e se desviarem para o caminho do mundo, para o caminho dos maus, eles serão considerados por Deus como os malfeitores. Eles serão levados por Deus como os malfeitores. Observe o que diz: levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Esses que se desviam para as sendas tortuosas, aquele que mediante a opressão do inimigo se rendem ao inimigo e passam a comungar com o inimigo, passam a praticar, a fazer, a imitar aquilo que os inimigos fazem, aquilo que o mundo faz, passam a viver no pecado como o mundo vive, não conseguem vencê-los, então se juntam a ele, abandonam a Deus, não suportam o sofrimento, entendem que não merecem sofrer. Queridos, algo que atrapalha a nossa vida é o fato de nós não sabermos quem nós somos. Nós precisamos entender que somos pobres, miseráveis e pecadores. O que merecemos por nós mesmos é a condenação eterna ao inferno. Quando você pensa que você não merece sofrer, porque você não sabe quem você é. Quando o sofrimento vem, nós precisamos continuar confiando no Senhor e saber que Deus, Ele está no controle de tudo, está no controle de todas as coisas, porque aqueles que acham que não podem sofrer, que não merecem sofrer, quando vem o sofrimento se decepcionam com Deus, acham que Deus os abandonou, quando na verdade o sofrimento, até mesmo o sofrimento, coopera para o nosso bem, coopera para nos tornar aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. E a palavra diz aqui, que no versículo 5, que esses que se desviam, quando vem o sofrimento, eles serão levados com os malfeitores, porque deixaram de temer a Deus, e eles serão julgados como tal. Não devemos, queridos, que ceder e passar a agir como os malfeitores. Os que confiam no Senhor, diz a palavra, permanecem fiéis, permanecem firmes e inabaláveis na vontade de Deus, na palavra de Deus, buscando fazer aquilo que agrada a Deus, e não cedem aos caminhos tortuosos do mal, não cedem às vontades carnais, não cedem aos padrões mundanos. O salmista encerra orando, ele diz: paz sobre Israel, que haja paz sobre Israel, ou seja, que mesmo em meio à adversidade, o povo de Deus tenha a paz de Deus em seus corações, fique firme e inabalável como o monte Sião, que tenha a certeza que Deus está ao redor, cuidando e protegendo como os montes estão ao redor de Jerusalém, que possamos seguir firme em oração e não nos desviando para o caminho mau. Em nossa peregrinação aqui nesse mundo, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por grandes dificuldades. Hoje é o coronavírus, o Covid-19, amanhã será outro problema, depois outros tempos, novos problemas virão. Na história da igreja foram muitos problemas, muitas perseguições, muitos morreram por amor à palavra de Deus. Em nosso tempo nós sofremos perseguições de maneira diferente em nosso país, perseguição silenciosa, perseguição ideológica, pessoas que tentam de toda maneira minar o cristianismo, minar a pregação do evangelho. Pessoas que em muitos ambientes, trabalho, escola, em muitos locais, universidades, tentam e oprimem aqueles que são cristãos, tentam fazê-los desacreditar aquilo que aprenderam na palavra de Deus. Sofremos e vamos permanecer passando por perseguições e sofrimentos dessa maneira, ou poderá chegar o tempo em que será ainda pior. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos daqui, por isso o mundo tem inimizade para conosco. Estamos peregrinando por uma estrada que há perigos nela. Por isso precisamos continuar confiando, permanecer firmes e inabaláveis durante a nossa caminhada aqui. Outra coisa que aprendemos nesse salmo é que, confiando em Deus, as dificuldades da caminhada jamais terão poder para nos destruir. Deus nos sustenta para que não desfaleçamos, para que não sejamos destruídos e que não venhamos a cair e nos desviar para o caminho mau. Lembre-se que os maus serão julgados, o cetro do inimigo não permanecerá, não se junte a eles, não veja a vida do ímpio e a inveje, achando que o ímpio prospera,
porque o seu caminho não terminará bem. Deus trará julgamento a todos, e aqueles que confiam em Deus permanecerão firmes e inabaláveis, estarão com Ele na glória eterna. Deus trará a todos esse juízo. E, amados, o que nós vemos aqui que traz esperança e faz o salmista falar de toda essa confiança é o fato de conhecer as promessas de Deus, é o fato de conhecer o que Deus havia falado. Querido, talvez a nossa desconfiança, a nossa insegurança seja por falta de conhecimento dessa palavra, por falta de conhecimento das certezas que Deus nos dá através da sua palavra revelada a nós. Talvez você não esteja dedicando tempo ao estudo dessa palavra, talvez não estejamos dando a devida importância ao estudo dessa palavra. Talvez no seu dia não haja um momento sequer que você pare para estudar essa palavra. Querido, no dia mau, o que vai te capacitar a vencer a adversidade é se lembrar das promessas de Deus, é se lembrar das certezas que a palavra nos traz. Se você não conhecê-las, certamente você cairá, você se desviará para o caminho mau. Você achará que você não pode sofrer, não merece sofrer, poderá achar que Deus te abandonou, quando a palavra nos dá a certeza que mesmo nas dificuldades, Ele permanece conosco, Ele está ao nosso redor, nos guardando para que não sejamos destruídos, e no tempo certo nos trará livramento. É necessário conhecer essa palavra, se dedique ao estudo dessa palavra e confie no que ela diz, assim como o salmista se lembra das promessas para dizer: os que confiam no Senhor permanecem como um monte de Sião, firmes e inabaláveis. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Nós vamos estar orando. Quero convidar o pastor Helenilson para que nós estejamos orando. Nós temos pedidos de oração. Vamos estar também orando por missões estaduais. Estamos na campanha de missões estaduais, orando pela vida dos nossos missionários, da nossa Convenção Batista Fluminense. Que Deus possa estar abençoando os nossos irmãos que têm se dedicado à obra missionária. Os pedidos das nossas redes sociais: irmã Edneia Mesquita Maciel, Deus abençoe. Irmã Lucineide Alves, Deus possa estar abençoando a vida da nossa irmã. Irmão Valdeni, Deus abençoe grandemente. Orar pela tribo Sapucai, o cacique veio a falecer e o vice se encontra enfermo e tem cerca de 80 pessoas da tribo infectados com Covid-19. Vamos estar orando também pela irmã Neuza Silva, que Deus possa estar abençoando a vida da irmã. Vamos orar. Também quero orar por você e pela sua família. Eu quero pedir a você que está na sua casa agora, que baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos estar orando por você também. Pai bendito, querido, poderoso, nós agradecemos o Senhor, porque de uma maneira tão especial o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado a Deus porque podemos nesta manhã contemplar a beleza da santidade do Senhor em cada semblante aqui na terra, em especial naqueles que servem o Senhor com alegria de coração. Obrigado a Deus porque nesta noite o Senhor falou aos nossos corações através desse salmo. Os que confiam no Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós depositamos a nossa vida diante do Senhor, porque não há um Deus como o Senhor, todo-poderoso. Ó Deus, nós te pedimos por esses irmãos que fizeram os seus pedidos de oração. Abençoe, ó Deus, esses irmãos para que possam, ó Deus, ser curados, ser fortalecido. Suplicamos o Senhor que esteja contemplando os nossos irmãos e amigos da tribo Sapucai. Tivemos ali por 2 vezes, tivemos amizade, ó Deus, com aqueles homens ali. E agora, ó Deus, já sabemos que o vírus chegou àquela tribo e já levou
o cacique daquela tribo e o vice-cacique, Senhor, está enfermo com a mesma doença. Mas o Senhor é Deus, aquele povo tem cultuado o Senhor, tem servido o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus daquela tribo e o Senhor está com as mãos estendidas sobre o teu povo. Obrigado a Deus pela vida do teu filho que trouxe esta palavra poderosa aos nossos corações. Continua abençoando ele, a sua esposa. Obrigado a Deus pela Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, uma igreja que tem cultuado ao Senhor como todas as outras. Te agradecemos, glorificamos, exaltamos o Senhor, único e todo-poderoso, no nome poderoso, salvífico de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Para ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós. A vida